Começa agora mais um Arquidecor Show pela VESA TV, o nosso programa sobre arquitetura, decoração, interiores e muita novidade sobre esse mundo. Eu sou a Jaqueline Brito e é um tema tranquilo para mim, faz parte do meu dia a dia e toda semana eu tô aqui com dois convidados especiais. Meus convidados dessa semana é o Felipe, arquiteto. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Jaque. Obrigado pelo convite também, por estar aqui com você. Com certeza vai ser muito bacana bater esse papo hoje sobre esse tema que é fundamental na parte da arquitetura e design de interiores, né? Obrigada, Felipe. E o Caio. Caio também. Obrigada, Caio, por aceitar nosso convite, estar aqui hoje. Legal, eu que agradeço estar aqui junto com o Felipe, junto com a Jaque, que eu já conheço há muito tempo também, né? Verdade. É um prazer poder debater sobre temas do nosso dia a dia de design e decoração. Obrigada. Bom, eu vou pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho da empresa de vocês, área de atuação, e depois a gente vem com o nosso tema da semana. Claro, combinado. Fala aí, Felipe. Bom, meu nome é Felipe Barduzzi, eu sou arquiteto, né? Meu escritório fica aqui em São Bernardo do Campo. Atuo, claro, em toda a região do ABC, Grande São Paulo, interior litoral também. Hoje no nosso escritório, nossa especialidade são projetos residenciais e comerciais também. Projetos de casas, de construção e também de design de interiores, que são reformas de casas e de apartamentos também, que hoje, claro, existe uma demanda muito grande de projetos de apartamento, muito por conta, né, de todos os edifícios que estão sendo entregues e tudo mais. E na parte comercial a gente trabalha muito fazendo restaurantes, fazendo lojas também. Também é um segmento que a gente adora atuar. Obrigada. Eu adoro os projetos do Felipe, fico sempre babando. Obrigado. E o Caio aí no ramo de móveis há muitos e muitos anos, né, Caio? Muitos anos. Bom. Lembra quantos anos? Sim, claro. Na verdade, a gente atua... Eu sou engenheiro de formação, mas a gente tem uma empresa familiar. Meus pais começaram uma empresa basicamente 45 anos atrás. Então, o Grupo Larte Movelaria hoje tem, além da fabricação própria, com marcenaria própria, alguns parceiros de planejados. Temos uma loja do Grupo Italínia também. Então, a gente está no ramo há muitos anos. Muitos anos. Começamos com móveis soltos, sofás, estofados e devido às tendências de mercado, né, de apartamentos, soluções completas cada vez mais integradas, a gente foi migrando para o planejado e para a marcenaria. Nossa, sabe que eu tentei lembrar? Eu falei, será que são 30 anos do nome, né, do grupo? 45, olha, muito tempo. Então, vocês já sabem que tem muito assunto. E o tema da nossa semana de hoje é marcenaria para projetos, né? Como que a gente une aí a marcenaria com um bom projeto, ou um bom projeto com uma boa marcenaria e vice-versa, né? Sim. Porque os dois caminham juntos. Felipe, queria que você me contasse aí, você começa a fazer o projeto, como que você pensa na marcenaria, como é que surge toda essa mágica? Legal. Bom, vou falar um pouco sobre o projeto de interiores, né? Eu digo sempre para todos os meus clientes, né, para todas as pessoas, que a parte de marcenaria é a parte mais importante de um projeto de interiores. Ainda mais hoje em dia, que a maioria dos apartamentos que estão sendo entregues tem cerca de 60 metros, 50 metros, e tem muitos do tipo estúdio também, 40, 30 metros. Os espaços estão cada vez mais apertados, e muitas vezes é um casal que vai morar, um casal às vezes com pet ou com filho, não é? Então, o projeto de marcenaria é fundamental para desenvolver todo o layout do espaço, pensar na questão de guardar os pertences também. Muitas vezes é um casal, né? Claro, tem a parte de roupas, parte pessoal, parte de cozinha, parte de lavanderia. Então, é sempre um desafio enorme trabalhar tudo isso nessa questão de marcenaria em pequenos espaços para conseguir comportar tudo que aquela família, né? Que aquelas pessoas têm para guardar. Então, é muito importante pensar na funcionalidade desse projeto como um todo e, claro, também da parte estética, que nós, como arquitetos, precisamos pensar nesse ponto também, né? E hoje na marcenaria, por que eu falo que ela é o ponto mais importante num projeto de interiores? Uma, por quê? Por esse ponto de guardar todos os itens e tudo mais, a funcionalidade do dia a dia. E outra porque esse ramo de marcenaria, né, de MDFs, as lojas, como a do Caio, evoluíram muito ao ponto de ter vários tipos de acabamento. A gente tem muitas cores, né? Vários tipos de puxador, vários tipos de portas, de espelho. É uma gama enorme. Até para escolher, né? Até para escolher. Na definição. É um grande desafio para quem vai escolher isso sozinho, por exemplo. É quase que impossível, né? É sempre bom contar com um profissional, seja um lojista, né, com toda essa experiência, seja um arquiteto para pensar como um todo também.
Mas, sem dúvida, a marcenaria é o ponto mais importante do projeto de um apartamento ou de uma casa também, né? Sim. E, Caio, para vocês também faz muita diferença quando tem um profissional com um bom projeto para vocês executarem o trabalho de vocês, né? Porque ideias os clientes têm Sim. 1000, né? Infinitas. Então, a parte do projeto anda muito junto, né? Não, sem dúvida. É até engraçado, né, esse tipo de comentário, porque assim, o consumidor final hoje tem acesso a diversas informações na internet. Então ele vai no Instagram, vai no Pinterest, vai buscando para cá e para lá e busca um monte de soluções e acha que é só aplicar. Sim. E na verdade não é bem assim que funciona. Não é assim né? A que gente a tem que banda pensar toca. como um todo. Quando tem um profissional qualificado, como o caso do Felipe, um arquiteto especializado, né, tanto no residencial como no corporativo, facilita demais a vida da marcenaria ou das lojas de imóveis planejados. Porque você só vai executar o que já foi criado. Ele tem total conhecimento, por exemplo, para sentar com a gente e definir padrões de cores, acabamento. Sim. Hoje você tem uma infinidade de possibilidades de acabamentos, desde a parte de madeira mesmo, né, que é o MDF, Sim. MDP, até parte de vidros, como o Felipe comentou. Vidros, perfil de alumínio, puxadores, assim, é tanta opção, que realmente, se você não tiver uma pessoa especializada que estudou, né, para Sim. criar aquela harmonia entre os componentes que vão fazer parte do ambiente, fica um pouco mais difícil. Sim. Existe até posso complementar, mas existe até uma parte interessante que o pessoal acha às vezes que é caro, que sai caro contratar um profissional. E isso é um ponto que eu discordo totalmente. Sim, Porque a economia né? Não, a economia até com criação, com Sim. cronograma de obras, né, de etapas, saber que hora que entra cada etapa da sua obra, tudo isso aí. Então, no final já foi comprovado por várias vezes que no final você acaba economizando quando você contrata um profissional. Exatamente. Até mesmo a etapa de entrar os móveis, de fazer a última visita, né? A visita Sem para dúvida. tirar as medidas. Então, tudo isso faz muita diferença, né? Ô Felipe, e falando, a gente falou em espaços compactos, né? Você comentou. Sim. Então, hoje também tem muita funcionalidade. Antigamente, os Sim. móveis, a gente pensava era aquele quadradão, Sim. o puxador metálico, né? E hoje, a gente consegue complementar, decorar, criar, né? Sim. As possibilidades, queria que você me falasse um pouco assim das possibilidades que a marcenaria possibilita pra gente. Ah, legal. Bom, sobre essa parte, a marcenaria é algo muito artesanal, né? Claro que hoje, com o avanço de todas as ferramentas, capacidade dos profissionais, é possível criar praticamente de tudo trabalhando com marcenaria, né? Então hoje a gente usa tanto na parte de funcionalidade como estética, mas também como revestimento de paredes, a gente usa chapas de MDF. A parte de forro também, o convencional é um forro de gesso branco, né? Mas quando a gente aprimora um pouco mais o projeto, a gente consegue usar também chapas de MDF em determinados cômodos da casa, do apartamento, e fica tudo muito bonito também, que a gente começa a trabalhar mais a decoração com grandes chapas de madeira, por exemplo, ou as chapas também coloridas, né? E por conta dessa questão de ser bem artesanal, o que eu quero dizer com isso? É possível criar de tudo na marcenaria. E com os espaços cada vez mais compactos, né? A gente tem que criar soluções mais criativas também. Então a marcenaria permite isso. Vou dar um exemplo de uma solução bem criativa. Como os apartamentos hoje são muito pequenos, praticamente a lavanderia foi embora, né? Não tem mais lavanderia nos Tem apartamentos. plantas que nem existe, né? Que nem existe. E quando tem, é uma continuação da cozinha ou faz parte da sacada gourmet, né? Então, quais são os grandes desafios? Onde a gente vai guardar um balde, por exemplo? Onde vai guardar um rodo, uma vassoura? São itens que são muito compridos, né? Sim. Então, muitas vezes a gente usa gavetas, por exemplo, na parte de baixo da cozinha, né? Onde a gente tem o que a gente chama de roda base. Muitas vezes a gente faz um gavetão ali para poder esconder, por exemplo, esses pertences, né? Sim. Muitas vezes a gente usa bancos de marcenaria com estofado, que eles viram um baú, onde a gente pode levantar e guardar, por exemplo, uma escada, uma vassoura, coisas desse tipo. Então, cada vez mais a gente tem que usar a criatividade mesmo para pensar como criar espaços para guardar os itens do dia a dia. É um baita desafio. É um baita desafio. Mas é legal isso, porque aí vocês dois conseguem trabalhar juntos nessas soluções, né? E até mesmo, Caio, hoje, como você citou, tem muito acabamento, muito tipo... O que está em alta? O que as pessoas estão usando? O que o pessoal gosta? Vamos dizer assim, né? O que hoje brilha os olhos? Aí o Felipe complementa aí também. Hoje o que eu vejo que todo cliente pede, que é apaixonado,
painel ripado. Painel ripado. Quero painel ripado em tudo, o na queridinho, sala, na né? cozinha, na parede, no teto, é ripado em tudo. E realmente fica bonito, fica maravilhoso. Pode ser aplicado tanto com tons madeirados como com tons neutros, cores sólidas, que inclusive está tendo uma procura maior agora de cor sólida. O que eu posso falar é que também não tem mais tanto brilho como antigamente, nada de laca brilho ou mesmo MDF brilho, né? Cada vez mais acetinado, fosco, é uma tendência também. Cores como o azul petróleo, o verde estão bastante em alta. Antigamente, alguns anos atrás era o amarelo, era outras cores, né? Então mudou um pouquinho isso daí também. Mas sem dúvida, painel ripado hoje. Eu acho que eu não faço um projeto hoje que não tenha um painel ripado. Que não tenha. Olha só que interessante. O cliente já achei que você falou, painel ripado. Não, isso é certeza. E assim, às vezes para economizar um pouco em termos de custos, redução de valores, muitas vezes a gente não faz painel na parede toda. Então a gente pode criar um painel que seja só uma faixa. Uns 50, 60 centímetros de painel até o teto. Já dá um apelo bacana para a parte estética do ambiente e também reduz custos também. E essa parte realmente tem que ter uma sintonia bem legal entre o arquiteto e a loja de planejados para poder criar essas soluções. Ah, legal. E até mesmo o Caio citou as cores, né, Felipe? Por exemplo, antes a gente pensava em cozinha, era só cozinha preto e branco, né? E hoje, nossa, cada cozinha maravilhosa, acho que até tem um projeto seu com uma cozinha azul, não é? Então, assim, até as cores, né? E os clientes têm aceitado bem essas mudanças, assim? Como é que tá? Eu falo mais, na verdade os clientes vêm já com esse pedido. Ai, que bom! Né? O próprio Caio comentou no início do nosso bate-papo, de Instagram, Pinterest, o pessoal vê muito, né, referências. E hoje eles vêm já com essa vontade, muitas vezes de ter uma cozinha azul, ou num tom de verde, num tom de vinho, ou algum vidro, né, também. Hoje tem os vidros reflectas, que também tem uma cor, bronze ou fumê, que também são os queridinhos, o pessoal adora, né. Então o pessoal vem com esse pedido. Mas é claro, dá para dizer que a grande maioria das pessoas acaba tendo um pouco de medo de ousar um pouco e colocar cores numa cozinha, numa sala, né? Então, o que a gente pode dizer sobre algo assim que vai ser atemporal, que nunca vai enjoar e também nunca vai sair de moda? Tons de madeira, sem dúvida alguma. A madeira está dentro da construção já, nossa, centenas de anos, até mais do que isso, né? E, de fato, não sai de moda nunca, né? Então, é muito assertivo tons de madeira, tentar puxar para tons mais claros, não ir para tons assim como mogno, que aí remete um pouco escuro, o né? antigamente, né? Um projeto mais antigo. E tons de cinza também são tons que agradam a todos e caem e combinam com qualquer cor também, né? Cinza claro, um cinza escuro. Então isso também está super em alta, bem bacana. E o pessoal tem pedido muito armários cinzas, né? Tons de cinza, guarda-roupa muitas vezes, closet também. Fica muito bonito, fica chique também, fica bem legal. Cinza é o pretinho básico. Exatamente. Foi substituído. Foi substituído. Meninos, tá ótimo o papo aqui. O Felipe já até deu dicas, hein? Então, mas calma, que daqui a pouco a gente vai ter o nosso bloco só de dicas aí. Eu vou chamar um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o nosso Arquidecor Show e agora aquela hora que todo mundo ama, que é a hora de ver as fotos. E o Felipe e o Caio vai comentar aqui com a gente alguns projetos em parceria, projetos que eles fizeram aí, e vai inspirar muito, tenho certeza. Essa cozinha, essa sala eu já fiquei com vontade de fazer lá em casa. Felipe, conta um pouquinho aí, eu já tô vendo uma porta ali, é tudo marcenaria, né? É tudo marcenaria. Esse projeto é muito legal para mostrar um pouco da gama de materiais que hoje a gente tem na marcenaria, né? Além de cores, a marcenaria consegue imitar também muitas texturas. Então, por exemplo, esse painel que a gente trabalhou de uma forma bem interessante, bem rica, é um painel que imita um mármore Carrara, né? Antigamente a gente só tinha isso no próprio mármore, depois evoluiu para revestimentos e hoje a marcenaria entrega isso pra gente. Até aumenta em custo, mais. Né, Fih? Ah, muito, nossa, Muito, um mármore hoje é uma fortuna, mais de R$2.000 um metro quadrado, né? Sim. A marcenaria não chega nem perto disso, um metro quadrado, nem perto, né? Então viabiliza muito. E esse é um ponto interessante porque ali do lado esquerdo é logo a entrada onde vai para os quartos. Então uma maneira que a gente teve de evidenciar mais o painel, deixar uma sala mais bonita e ao mesmo tempo esconder a entrada dos quartos, foi com essa porta de marcenaria, do mesmo material do painel, e ela é de correr. Então ela corre ali para trás da televisão, fica super sutil,
super leve também. E até amplia, né? Porque às vezes era uma parede menor, Isso ela mesmo. ficou maior, né? Maior o painel. Muito Isso legal. mesmo, ajuda a ampliar, ajuda a centralizar também. E a madeira que a gente usa muito, como eu falei, nunca sai de moda. E uma madeira clara combina com todos Com os tudo, tons. né? Com cimento queimado do teto, Aqui tem um pouquinho de com cor, o mármore. né? Já tem o tom de azul que a gente comentou um pouquinho, que fica muito legal também. Tem o vidro também, né? Que reflete ali. Tem um Muito reflecta legal. bronze que é bem bacana. E claro, no painel da TV a gente trabalhou também com vidro embaixo. Do lado direito a gente tem esse apelo por um jardim. Claro que são plantas artificiais, mas Sim. mesmo assim já dá esse aconchego, né? Esse conforto para a pessoa. Então muitas vezes o pessoal tem dúvida do que fazer no painel de TV, acha que é só um painel com uma prateleirinha. Imagina, dá para Nossa, fazer tanta infinitos, coisa, né? tanta Muita coisa, muita coisa legal. Muito legal. Vamos ver mais. Ai, que delícia. É o mesmo apartamento esse ou não? Não, é outro, a TV tá ali. Esse é um outro apartamento, já é um apartamento de 60 metros quadrados, um pouquinho menor, aquele outro tinha cerca de 80, né? E esse é muito interessante para mostrar a solução que a gente teve de marcenaria sobre a questão daquele banco que a gente está vendo ali na sacada. Qual que foi a grande ideia? Era um casal que adora receber amigos para fazer churrasco e tudo mais. Então esses bancos são muito bons para ter mais espaço de acomodação. Né? É diferente do que ter 2 cadeiras, 2 pessoas sentam. Sim. Ali não, 3, 4 pessoas, dá para se juntar um pouquinho mais, ou uma mais confortável. Dá pra né? apertar um pouquinho? E esse banco, na verdade, também é um baú. A gente consegue levantar ele justamente para poder guardar itens como vassoura, rodo, escada, que são muito altos, né? E para ter um local para ficar organizado Sim. também. Também é super importante. E também, Caio, nessa questão de projetos que a gente consegue mudar a funcionalidade dos móveis, né, do ambiente, enfim. Por exemplo, aqui a gente tem que ter, um reforço, não pode ser um banco, qualquer banco, né? Sim. Um pistão. Então, tudo isso também faz diferença, né, no projeto. É perfeito, até a parte interna da estruturação, né, tem que estar influenciando. Você não pode usar uma chapa hoje muito fina para fazer um banco como esse. Já tem que Sim. estar reforçada por dentro, divisórias também de apoio, né? Tem todo esse ponto. Uma coisa legal é que esse daqui já é um apartamento mais jovial, né? Já. Já tem um apelo mais jovem também. Olhar a gente já consegue perceber, É. né? Legal. Isso é muito legal que o Caio acabou de comentar sobre a questão da idade mesmo, né? Da família, do casal. A gente percebe muito grandes diferenças. Por exemplo, tons mais coloridos, né, mais alegres, são mais aceitos por casais mais jovens. Sim. Sem dúvida. As pessoas um pouco mais velhas de idade preferem tons mais neutros e mais claros também. Então a gente percebe muito e é legal porque a gente entende isso e quando o cliente chega no escritório a gente já entende um pouco, né, a possibilidade do que ele vai gostar. Isso é Sim, muito também bom. não faz um projeto que não vai conversar, né? Não faz sentido. Muito legal. Vamos ver mais. Ai, que lindo. Eu adoro esse estilo. Falando um teto escuro. Já Eu é um adoro. estilo que puxa um pouco mais para o industrial, né? É. Então eu separei esses projetos porque cada um acaba tendo um tema específico, um estilo de arquitetura diferente, né? E percebe, nesse apartamento a gente tem um piso de cimento queimado, o teto de fato pintado de preto, né? São telhas, inclusive, pintadas de preta, no estilo industrial. E a marcenaria, de novo, no tom de madeira e no tom verde, que também está super em alta. Lindo. E olha só como combina, né? Esses tons coloridos com os tons neutros. Então esse é um grande segredo também, saber equilibrar todos esses itens, né? Sim. E aí, ficou da lindo. mesma forma, do lado direito, que a gente está vendo aquele ripado, né, no tom de verde, também é uma porta. É uma porta que também esconde a entrada para os quartos. Ai, eu achei que era um armário. Pois Nossa. Então fica É um- super privativo, Que né? legal. Nossa, muito legal. Quando eu olhei, me remete até uma varanda, né? Tem, acho que uma adega aqui no canto. Sim, Nossa, muito legal. Um ponto bem Fantástico. interessante também, quando você trabalha essas portas hoje como soluções, né, criativas para apartamentos, quando você trabalha com o painel ripado, na porta ela camufla melhor a passagem do ambiente. Quando você trabalha com painel liso, já fica mais em destaque o detalhe mais da porta. marcado, Mais né? marcado. E o ripado ele ajuda muito também a esconder um pouco mais ainda a porta. Muito legal. De E passagem. aí tem também um trabalho, provavelmente é clique, né? A Ah, abertura sim. é clique aí É. ou é puxadora? Ou esse chega no a ter o caso, puxador? ele empurra Ele a empurra, porta, né, entendi. para dentro. E o próprio ripado serve também como um pegador para a gente
Puxar a ele porta. e poder fechar a porta. Que legal. Que quando você faz o painel reto, liso, você precisa ter um puxador. Precisa. Exatamente. Então, mais um detalhe que é legal, mais uma vantagem do ripado. E aí entra também, claro, toda a especialidade do Caio, porque para poder fazer isso tem que ter, né, a ferragem adequada, Uma mão de obra. uma mão de né? obra muito boa, tudo muito alinhado. Então a gente depende muito, claro, né, da marcenaria de qualidade Sim, para poder sim. o projeto de fato funcione, né? Até mesmo um detalhamento, né? Tem que ser bem Sim. específico nesses grandes projetos. Muito legal. Temos mais? Essa é uma cozinha também integrada, né? Também integrada, né? A gente sempre quando tem espaço e possibilidade, a gente busca fazer uma ilha para integrar todos os espaços. A cozinha também é nesse tom de verde e esse já é um estilo que traz um pouquinho do provençal, que a gente tem essas molduras em volta da porta, esse puxador também que a gente chama de shell, né? Também é muito bacana nesse estilo. Então é uma mescla de vários estilos aí que conseguem conversar juntos também, né? E no caso de cozinha também entra mais um aliado aí para vocês, que é a parte da bancada, né? O mármore, o granito, que seja. Sim. Então vamos pensar aí, são 3 profissionais trabalhando juntos, né? O projeto, a marcenaria, mais a empresa aí do mármore. Lá vocês também têm, Caio, o mármore ou é uma empresa parceira? A gente oferece parceria. Ah, entendi. E aí é legal porque o arquiteto ele tem os parceiros normalmente, né? Então acaba indo nesse caminho de indicação. Ó, vai com esse daqui porque esse daqui eu confio. Então isso aí é um trabalho muito importante. A confiança que o lojista consegue com o arquiteto não é de uma hora para outra. Sim, Ela gera credibilidade ao longo do decorrer de obras e etapas, de processos, é né? verdade. Não é simplesmente apertei a mão e vamos virar quem dera, parceiro. se fosse, né? Então é um processo longo e demorado. É um namoro. Que conforme a gente vai fazendo mais obras, vai ganhando mais credibilidade também. É verdade. Temos mais? Vamos ver. Ah, essa é ao outro lado daquela sala, né? Esse é o outro lado, é o mesmo apartamento e é bacana porque mostra, mais uma vez, né? Esse revestimento preto com veios que a gente está vendo também é um MDF. É mais um MDF que imita essa textura de mármore, né? O mármore Nero Marquina. E ele é muito bonito e também, claro, falando em custo, é um custo muito mais baixo do que a própria pedra, né? E até o manuseio, né? Muito mais Aquece. leve. Sem dúvida é bem mais interessante. E hoje é um queridinho das pessoas também criar esse espaço, né, de adega, de bar, ter essa área. E a marcenaria é perfeita porque a gente consegue criar da forma que a gente quiser, né? Espaço para colocar os vinhos na vertical, na horizontal, criar uma cristaleira bonita, fitas de LED, né, que é sempre importante também para evidenciar tudo isso. E até mesmo depois da pandemia, né, Fih, as pessoas ficaram muito mais em casa e eu acho que ninguém mais quer sair de casa. Eu continuo nesse pensamento. Então, ter esses espaços de convivência, né, faz muita diferença. Aqui mais uma cozinha integrada também, né? As pessoas hoje valorizam muito mais, por conta da pandemia, realmente os espaços dentro de casa, né? Estar bem no dia a dia e também, claro, receber familiares e amigos. Então, hoje eles valorizam muito mais essas áreas, né? Áreas de lazer. Muitas pessoas saíram de apartamento para ir para casas, né? Para ter mais espaço também. Realmente isso aconteceu. É interessante que esses momentos a gente se adaptou, né? Mas muita coisa também mudou, né? Então, eu acho que realmente essa questão da casa familiar hoje faz muito mais sentido, né? Então, para nossa área fez diferença, né? Fez muita. Muito legal. Eu adorei os projetos, as fotos, os projetos do Felipe sempre muito bonitos aí. E eu queria agora que vocês trouxessem dicas. O Felipe, quando uma pessoa vai fazer um projeto, né? O que ela tem que pensar aí na marcenaria? O que não pode faltar? O que é funcional? O que não funciona também? Fala aí, Felipe, umas dicas aí para quem está pensando em ter um projeto, contratar, mudar aí a sua casa. Legal. Bom, falar um pouquinho quando a pessoa está montando a marcenaria, é muito importante o casal, a família se organizar e entender tudo que eles têm de pertences, ou hobby também. Muitas pessoas gostam de colecionar itens, né, e etc. Gostam de vinhos, gostam de cerveja. Então é entender toda essa lista de coisas que eles têm para guardar, os eletrodomésticos que eles gostariam também, né, claro, para poder guiar também, ter um norte de como montar toda essa marcenaria, né? E como dica também, é claro, falando um pouco em cores, quem tem um pouco medo de errar, né, de falar, eu quero uma cor vermelha, azul, verde, mas não sei se eu vou gostar ou vou enjoar, tenta ir sempre para esses tons mais neutros.
E a parte de decoração, uma almofada, um vaso, aí você abusa mais, coloca um item mais colorido, mais chamativo, que se cansar fica fácil de trocar, né? Diferente de uma cozinha inteira, por exemplo. Sim, um móvel fica muito mais difícil, né? E Caio, me conta, eu lembro, tá, de uma lembrança, assim, bastante tempo, quando eu fiz uma reforma em casa, tinha muita questão das ferragens, né? Tipos de ferragens. Hoje em dia, continua isso? Isso faz diferença no projeto? Continua. E em termos de custo muda também. Drasticamente o valor dos projetos. Tá. Isso aí é um ponto importante, até como uma dica. Quando você vai fazer um comparativo de orçamento, tem que entender qual é o material que eles trabalham, qual que é o tipo de ferragem que está sendo orçado naquele momento. Eu brinco que tudo influencia. A espessura, a altura, a profundidade, a marca da ferragem influencia. Então, tudo isso aí vai fazer diferença, obviamente, no valor final do orçamento. Sim. Né? Então, é um item muito interessante de ser levado em consideração. Uma dica valiosíssima, Sim. dobradiça sempre com amortecimento. Sempre. Porque a diferença de investimento é muito baixa versus o benefício que ela traz para o móvel e também com a durabilidade do móvel. E aí as corrediças, aí cabe avaliar o orçamento de cada um. Disponibilidade de investimento mesmo. Sim, sim. E também tem a diferença, né? Do tipo de MDF, Sim. a espessura, MDP, MDF, né? Então tudo isso, principalmente quando as pessoas estão orçando, né? Faz diferença saber essas diferenças, né? Tudo influencia. Não é tudo igual, né? Não é tudo igual. Não é tudo igual. Tem variedades e forma diferente de avaliar isso daí. Eu costumo dizer que o pessoal não entende a diferença, às vezes, entre uma marcenaria e um móvel planejado. Né? O móvel planejado, de forma bem sucinta, ele é limitado em termos de cores e padrões. Tá? E padrões, tamanho. Padrões, às vezes, modulação, que seria tamanho, e também cores. Para ter preço, para ter custo, o que você faz? Você limita as opções de acabamentos. Então, você vai trabalhar com umas 40 opções de acabamentos em média, dependendo da empresa, para poder oferecer essa solução para o cliente. E todas elas sempre alinhadas com tendência de mercado, então, nesse aspecto, atende. Já quando você vai para marcenaria, você tem infinitas possibilidades de cores. A gente tem diversas marcas, diversos fornecedores, diversos fabricantes hoje, e, assim, aumenta demais as possibilidades. E justamente por isso que normalmente o arquiteto prefere trabalhar com a marcenaria. Com a marcenaria, sim. Porque ele pode personalizar muito mais o móvel para o cliente, né? O projeto de marcenaria dele. Até mesmo por conta desses espaços cada vez mais compactos. Pois é muito difícil, né? Então a gente tem que garantir que cada mínimo espaço seja utilizado e não desperdiçado, né? Sim. Bom, adorei as dicas. Você que está em casa, que vai fazer os seus móveis, se os meninos inspiraram aí vocês de certa forma, marca a gente nas redes sociais, eu quero ver aí, a gente também vai deixar o @, das empresas deles, também pode entrar em contato, pode chamar, contratar, não é, meninos? Sem dúvida. Sim, com certeza. Estamos por aqui, né, no ABC, mas a gente atende tudo, não é? Sim, sim. Gente, estamos chegando aí ao final do nosso programa de hoje, muito obrigada pela presença, a companhia de vocês. Eu adorei nosso bate-papo. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço, Jaque. Muito obrigado pelo convite. Sempre muito bom conversar com você. O Felipe traz uma paz, né? Imagina os projetos dele, essa calma. Nossa. Tem que ser muito tranquilo, né? A Olha, obra já é uma loucura, então tem que ser bem eu contrataria tranquilo. você só pela calma, pela paciência. Caio também com vasta experiência. Então, é uma empresa de tanto tempo, né? Hoje em dia é tão difícil a gente encontrar empresas que estão aí há tanto tempo no mercado, né? Então, com certeza é um trabalho aí espetacular. Obrigado, prazer de novo estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Bom, estamos encerrando aí nosso programa. Não esquece de acompanhar a gente, @ArcDecorShow e @VesaTV. Semana que vem tem mais 2 convidados muito especiais e espero você. Tchau!